Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Conexões Direito e Gênero. Eu sou a Caroline, estou aqui com a Patrícia e com a Sâmia para mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre maternidade, sob uma perspectiva invisibilizada. Vamos falar da maternidade indígena e da maternidade no cárcere. Nem toda a maternidade é vivida em liberdade, e nem toda a liberdade também garante o exercício desse direito de maternidade ou maternagem, a depender da perspectiva que nós adotamos. O nosso episódio de hoje vai ser um pouco diferente, serão 2 blocos. No primeiro bloco, nós vamos conversar com a Débora, uma mulher caigangue da terra indígena Apucaraninha. E no segundo bloco, nós vamos falar com a Rúbia, que coordena um projeto na cadeia pública feminina de Londrina. Vamos juntas? Vamos começar então com uma convidada muito especial. Ela é indígena caigangue e vai nos contar um pouquinho como a maternidade é vivida em seu território. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada. Eu vou começar me apresentando. Sou a Débora, né? Caigangue. Sou da Apucaraninha. Sou mãe, além de tudo. Sou estudante também. E faço fisioterapia na UEL, né? Tô no último ano. E ser mãe dentro de uma comunidade indígena, ele é muito coletivo. Ele não por mais que você seja mãe solo, ele é muito... tem muitas ajudas, assim. A gente costuma dizer que a gente não é mãe só uma vez, né? Por exemplo, tem um vizinho minha que foi mãe, eu chego lá e eu ajudo ela e isso é natural. É sem ela me chamar, sem eu chamar, é natural. Eu acho que uma das coisas que não se apagou ainda, eu não sei se ainda continua aqui para as não indígenas, né? É a troca de amamentação. Se tem uma criança na mesma idade que a minha e ela tá amamentando, a outra mãe também tá, a gente faz essa ajuda de amamentar a outra criança também. E isso também é uma ajuda, né? Querendo ou não, porque tem mães que não têm, tem outras que têm e amamentam os filhos da outra. E eu não sei se isso existe aqui fora, mas é uma cultura que ainda existe lá dentro da aldeia. E, Débora, explica um pouco pra gente como que é dentro da aldeia e dentro da cultura, né, do seu povo, a questão da constituição familiar, se aproxima dessa constituição familiar que nós temos aqui, ocidental, vamos dizer assim, né, e que o direito ainda tem uma perspectiva, pelo menos o direito positivo, né, tem uma perspectiva bastante limitante ainda de família. E também, pela sua resposta, me parece então que você traz uma ideia do cuidado coletivo. Isso. E a questão da constituição familiar, explica um pouquinho pra gente como que funciona. Se os casais ou se a criança ao nascer é considerada um ente coletivo, como que funciona? Normalmente, os caigangue, eles são divididos em marcas, né? Camé e Cairu. Então, assim, essa herança, ela vem do pai. É o pai que se o pai é Camé, a criança é Camé. Se o pai é Cairu, a criança é Cairu. Então, essa é uma herança de pai mesmo, da paternidade mesmo. Já os conhecimentos tradicionais, a história, o que a gente sabe hoje, que vem sendo passado pra gente, é da mãe. A mãe que vem passando o conhecimento todo, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Essa é uma hierarquia? É uma hierarquia. E o que muda dentro dessa hierarquia de atribuições? Ela é uma marca, assim. Tem toda uma história por trás, né? Só que não vai... É uma história longa, então, assim, eu só vou contar um pouco, assim, resumido, assim. Ele
camé, ele vem do sol. Então, dizem que os camés têm força durante o dia, né, o sol fortalece eles, assim, então é isso. E os Kairu, eles já são mais da noite, são filhos da lua, que a gente fala. Então, assim, eles têm uma positividade à noite. Os Kairu são mais calmos, pensam melhor, assim, segundo a história, né? Já os camelis são mais bravos, são mais agressivos, assim, nesse sentido, assim. Aí, essas marcas, elas também vêm de animais, assim. Por exemplo, uma onça pintada, ela é considerada Kairu. Uma cobra, ela é considerada camé. Então, assim, tem várias, assim, histórias, assim, explicando o porquê das marcas, assim. Débora, e sobre o parto, como que é? Tem rituais? Vocês ainda mantêm essas tradições? As mulheres participam juntas? Conta um pouquinho pra gente desse momento que é tão, tão importante. O parto, ele antigamente tinha bastante, né, parteiras dentro das aldeias e eu acredito que fora também, né. As indígenas, elas têm muito essa questão de enterrar a placenta, né. Quem tem o parto normal lá, né, tem muito essa de enterrar a placenta. Eu não sei se as não indígenas têm essa questão, né, algumas têm, algumas não também, né, e porque ele é uma árvore da vida, né, e então, assim, como mudou bastante essa questão de parteira, não tem mais o mesmo conhecimento de antigamente, algumas lá que fazem, mas tá difícil também, não pela questão das mais antigas não querer fazer, mas porque aumentou muito as doenças, né, as comorbidades delas, né, aumentou hipertensão, por exemplo, diabetes, sedentarismo, né, entre os indígenas também aumentou bastante, obesidade, e isso vai agravando a mãe de ter um parto normal, assim, com mais cuidado, assim, sabe? Então, não mudou bastante. Inclusive, a gente tem bastante indígenas que vêm para a cidade, tem filho aqui no HU, em hospital, né? E essa questão de guardar e levar a placenta não é respeitada. Eles não entregam a placenta para elas. Então, as que estão, então, vindo fazer o parto no HU, em razão dessas comorbidades que você colocou, aí essa tradição não é, vamos dizer assim, respeitada e aceita. Não é respeitada, não é reconhecida, aqui não, na cidade não, nos hospitais não. E você consegue, assim, quantificar pra gente, a maioria das mulheres tem vindo fazer os partos aqui, ou vocês ainda conseguem manter um pouco dessa tradição lá? Não, a maioria tem um número, assim, grande que tá vindo aqui pra cidade. Eu sei disso porque eu tô fazendo o meu TCC nessa linha, assim, então eu tô tendo que buscar, assim, o número, a quantidade de mulheres que estão vindo pra cá. Então, assim, tá aumentando muito. Como estudante de fisioterapia, isso, você tá estudando, então, trazendo a fisioterapia para dentro da sua... Isso, para dentro da realidade, para dentro da minha cultura, né? Da minha cultura. Então, assim, tá aumentando muito e é igual eu falei, não é porque elas não têm o conhecimento ainda, é por causa desses aumentos de doenças crônicas, né? E o medo também, assim, de não dar certo, de não conseguir. Além dessa questão que você falou da placenta, de enterrar a placenta e tal, existe alguma outra que você se recorda, assim, tradicional e que difere do que você vê aqui para as não indígenas? Você se recorda? Eu vejo, assim, muito também a questão do remédio tradicional, né? Eu não vou saber falar o nome, porque quem faz esse remédio não fala, que é o de
tomar antes da mulher ter filho, para ela não sofrer muito, que seria no parto normal, né? Quando elas percebem que vão vir aqui para o hospital, elas trazem uma garrafinha, só que o hospital também proíbe elas de tomar, quando vê que elas estão com remédio. Então, assim, tem várias, assim, questão que eu vejo que é uma violência, assim, contra elas, assim. Então, esse remédio mesmo, eles não deixam elas ter acesso quando eles veem aqui. E esse remédio é alguém específico, assim, uma pessoa que é conhecedora de vegetais, de plantas, para fazer esse medicamento. Sim, é alguém específico. E ele não passa esse conhecimento para qualquer um. Ele passa... É um homem ou uma mulher? Normalmente é homem. Ele só passa quando ele vê que a pessoa tem o dom para repassar isso e continuar. Mas para qualquer um ele não passa. Que eu também acho que eu fico com dó às vezes, porque às vezes essas pessoas vão descansando e acaba que a gente fica sem saber, né? O que usar, o nome, e aonde conseguir, né? Nossa, eu imagino que lidar com esse sistema de saúde não indígena, que não reconhece, né, os saberes, essa cultura, não deve ser um papel muito... Esse lidar não deve ser um papel muito fácil. Mas além dessas situações que você nos trouxe aqui, que eles não permitirem que se leve a placenta, não permitirem que se use... A forma de tratamento de doença que normalmente vocês acabam utilizando na aldeia. Além disso, tem outras situações de desrespeito? Ou você já imaginou alguma forma da gente combater, enfrentar essa resistência na manutenção desses saberes tradicionais no que pertine ao acesso à saúde? Outra violência seria... É o que sempre teve, não só com os indígenas também, né? Que seria o racismo estrutural, né? Hoje mesmo, eu tava pensando assim que tem muitas indígenas ali no hospital e que é difícil a comunicação entre elas e o profissional. Então, repassar, tipo, o que tem que ser feito pelo profissional e para a indígena entender é difícil. Eu imagino, assim, que poderia ter, às vezes, um manual, assim, para elas, né? Explicando, assim, o que o profissional vai fazer, porque tem muita coisa, e mais na gestante, que é muito invasivo, né? Que... tocar nas partes íntimas, ter que avaliar, e para elas isso não é tão comum lá na aldeia. Então eu acho bom ter um manual assim, explicando para elas e que isso tem que ser feito, né? Assim. Até porque imagino que dentro da aldeia, da comunidade, como você falou, tem alguém específica, uma parteira que faria todo esse acompanhamento. Quando você está na rede comum de saúde, rede pública, né? Você vai lá um dia, pode ser um médico, se você vai no plantão, pode ser outro. Então, eu acho que essa circunstância é muito diferente e aí pode ser realmente muito invasiva. Sem contar que elas vêm aqui para um hospital escola, então... Ainda tem os alunos não é acompanhando profissional. Sim, tem várias pessoas daí no caso, né? Justamente por ser uma muito exposição grande para pessoas que não estão de modo algum faz parte da cultura, né? E Débora, em relação ainda aos cuidados com as crianças da aldeia, existe uma divisão entre homens e mulheres desses cuidados? Os cuidados das crianças ficam essencialmente a cargo das mulheres, ou os homens também têm alguma atribuição no cuidado? Como que vocês fazem essa divisão de atividades em relação à assistência, cuidado e desenvolvimento das crianças? Normalmente a educação é mais da mãe, assim. É a mãe que educa, é a mãe que ensina, é tudo a mãe, assim. Mas isso vem mudando com o tempo também. Antigamente o pai, ele só tinha uma missão, tipo... vou ensinar o meu filho a caçar, a fazer outras coisas que não seriam de casa, assim.
Mas isso vem mudando bastante, assim. Hoje em dia a gente vê eles tendo mais cuidado, participando mais da educação, assim. Então, com o tempo, vem mudando muito, assim. Mas ainda continua sendo da mãe, a parte da educação, da criação, de passar os conhecimentos ancestrais, né? É mais da mãe. A gente estava falando dessa dificuldade em relação à saúde, né? Assim, o apagamento da cultura, das tradições que você relatou aqui. Em relação à escola ou outros serviços que vocês utilizam que não são indígenas, você tem essa mesma sensação, essa mesma realidade dessa diferença que não é aceita, que não é bem recebida? Nas escolas indígenas, não, né? Porque são escolas que já são diferenciadas, Vocês né? têm uma escola lá na comunidade? Tem escola, ensino infantil, ensino fundamental e terceiro ano, então tem lá. Mas antigamente não tinha, né? Então, tinha, assim, essas indiferença de cultura, né? Que eu mesma estudei em escola não indígena, né? Porque na minha época ainda não tinha lá na aldeia, né? Então tinha essa parte dos professores falar pra gente não falar a nossa língua, pra não... não sei se era incomodar eles, mas eles não deixavam, porque acho que não entendiam, né? Então, assim, tinha essa violência também. Mas isso em 2011, 12, 13, aí 2014 começou a foi feita a escola lá, daí em 2014, 15 já foi na aldeia. Mas você, por exemplo, você é universitária. E na universidade, você sente alguma diferença? Ainda mais você que está numa área da saúde, né? Está estudando fisioterapia. Talvez você traga alguma coisa da sua cultura relacionada à saúde. Como que isso é recebido? Pra falar a verdade, eu nem levo isso. Primeiro que a gente não é escutado. Então, não levo. Eu só comento com quem, assim, tem o interesse e me pergunta. Mas eu ir lá e falar, não falo porque eu não tenho voz e eles não têm interesse. Então, assim, eu tô estudando, assim, por fora, eu fico relacionando o que eu tenho de conhecimento aqui fora com meus conhecimentos da aldeia, assim. Mas eu não levo, não. Mas, Débora, o que você acredita que as mulheres não indígenas poderiam aprender com a forma com que vocês vivem a maternidade? Eu acho que aprender mais com a comunidade em si, sabe? Com o coletivo em si. E também a passar a cultura ancestral, né? Que a gente tem, né? Porque eu acredito que todo mundo tem uma história no passado, assim, não é só os indígenas, né? Então, acho que repassar a história da sua família também seria interessante, né? Sabe? Ter uma história, assim, mais aberta, assim, não só fechada, assim. Eu li, Débora, acho que na revista Cult, no mês passado, ou anterior, que falava sobre questões de gênero e falava sobre as mulheres indígenas. E no começo da reportagem falava que em Guarani, eu acho, não existe a palavra violência. E você falou mais de uma vez aqui, né? A violência em relação no hospital, a violência na escola. Então... É porque eu acho, assim, que foi algo imposto, né, pra gente Porque antes a gente não via que tudo isso era uma violência, né? Igual, não deixar a gente falar na nossa língua numa escola, a gente não tinha essa noção de que era uma violência, então, assim, foi algo imposto pra gente e a gente teve que aprender o que é ou não a violência. Sim. Você falou que é mãe, você falou que é mãe solo? Sou mãe solo. Dentro da comunidade, e isso é bem aceito? Olha, não é.
os mais velhos, as lideranças, eles têm outra visão, assim. Então, isso já é outra ocasião, assim, mas não é. Muito bem. Bom, Débora, nós gostaríamos de conversar mais com você, porque realmente é um choque com a nossa realidade e saber... Você falou que sofreu essa questão, por exemplo, da escola em 2012, não é tão longe de 2025, se a gente for pensar. E você hoje está numa universidade pública. E continua, né? E continua a sofrer essas violências. Então, você é uma voz aqui hoje importante da sua comunidade. E realmente nós gostaríamos de te ouvir mais a respeito de tudo isso, porque esses ciclos de violência não podem continuar. Essa é a verdade. Então, aqui é um espaço justamente para desvelar isso, refletir sobre isso e ser uma voz, né? Ser uma voz nas redes sociais, ser uma voz dentro dos feminismos, que é a nossa proposta aqui. E os feminismos, eles se preocupam, sim, com todas as etnias, as raças, as formações dentro da sociedade. Então, te agradecemos muitíssimo por esse tempo que você disponibilizou para a gente hoje. Sem dúvida, a tua presença aqui, a sua fala é um presente para nós. E também uma forma de sensibilizar, né? Quem está lá fora, quem não conhece a sua cultura e certamente nem não tem ideia, né? Dessa forma invasiva, né? Que as pessoas, que a comunidade não indígena acaba impactando, né? Nos saberes, na forma de vocês viverem a maternidade, enfim, de se comunicarem, nas liberdades que vocês tinham. Obrigada. Muito obrigada, Débora. Eu acho que isso que você falou de não ser ouvida, né? Eu acho que é absolutamente o oposto. Quando a gente ouve, né? Que a gente traz ensinamentos diferentes, eu acho que tanto você, fazendo a universidade, você aprende, mas os ensinamentos que você traz também, com certeza, só poderiam agregar. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigada. Seguimos agora para uma outra realidade que também exige uma escuta atenta: a maternidade no cárcere. E para essa conversa, nós vamos conversar com a Rúbia, que é uma empreendedora social, idealizadora de um projeto incrível chamado Maixa, que atua dentro da cadeia pública feminina de Londrina. Rúbia, bem-vinda! Obrigada, Carol, obrigada, Patrícia, obrigada, Sâmia, pela oportunidade de falar sobre a Maixa, falar sobre o projeto e dar voz a essas mulheres que hoje estão privadas de liberdade. Rúbia, conta pra gente como que surgiu o projeto e qual é o papel que você vê desse projeto dentro da cadeia pública feminina. O projeto dentro da cadeia, ele surgiu a partir da trajetória da Maixa. A Maixa ela é uma empresa social que gera oportunidade de renda às mulheres, muitas delas em situação de vulnerabilidade, e essa renda é gerada através da criação manual, que são os trabalhos artesanais, né? Então, em 2021, a gente criou a Maixa e nós estávamos procurando mais parcerias para poder ampliar essa geração de renda. E nesse processo, uma instituição me procurou para que eu desse um projeto, uma oficina de crochê dentro da cadeia pública feminina de Londrina. Então, foi ali que surgiu a oportunidade de me inserir dentro da cadeia pública, né? Então, conforme a gente foi desenvolvendo esse trabalho, eu vi a necessidade de desenvolver esse trabalho pela Maixa, que assim eu poderia trabalhar não só o ensinar a técnica do crochê, mas também estruturar para que pudesse ajudar de outras formas. Então, nós estruturamos para que com o valor da mão de obra, a gente conseguisse comprar os itens de higiene, de alimento, de limpeza que elas precisam. Incluímos a prática restaurativa para que a gente pudesse ter um momento de diálogo, de troca e poder entender a situação delas, né? Para que a gente pudesse desenvolver pessoalmente também essas mulheres privadas de liberdade. Rúbia, eu imagino,
Eu sei que são inúmeros desafios que essas mulheres privadas de liberdade têm, né? E muito disso eu sei por conta do contato que a gente tem com o seu projeto, né? Pelo que você nos apresenta. Mas, assim, especificamente em relação à maternidade, quais são, assim, os principais desafios, as principais dificuldades que elas enfrentam e que você pode aqui trazer para a gente? O sistema prisional brasileiro já tem inúmeros desafios, né? Seja estruturais e sociais. Tem um desafio específico que acontece com as mulheres, e acredito que a dor é ainda maior quando ela exerce a maternidade, quando ela é mãe, que é o abandono social e familiar, né? Que é ao contrário do que acontece no sistema prisional masculino, que formam filas imensas, que têm o apoio de pessoas que estão aqui fora. Essas mulheres não têm. Elas não recebem visitas, elas são abandonadas, né? Então, isso é uma dor imensa para elas, e acredito que muito mais quando se é mãe, porque muitas vezes essas mulheres são as únicas responsáveis por essa família. Então, a partir do momento que tem esse abandono, elas não sabem como estão seus filhos, onde estão, né? E isso acaba prejudicando emocionalmente elas, né? E, além disso, a falta dessa visita é a falta de receber o jumbo, que é aquele pacote que a família envia com os itens de alimento, de limpeza e de higiene pessoal, né? Que isso é muito importante para complementar o que é oferecido pelo Estado, porque o que é oferecido pelo Estado muitas vezes não é o suficiente, né? Então, a partir do momento que a família leva esse jumbo para as mulheres que estão presas, elas conseguem ter os recursos básicos, né? Então, isso é um desafio muito grande, porque a partir do momento que elas não têm a visita, não têm o jumbo, elas acabam não tendo os recursos básicos, né? Que é o mínimo de dignidade que todas essas mulheres precisam ter, né? Rúbia, quando uma mulher chega no sistema prisional, gestante, como é o acesso a pré-natal, parto, o aleitamento? Você sabe nos dizer como isso funciona? Sim. Quando a mulher gestante é presa, a primeira coisa que eles fazem é avaliar a possibilidade de cumprir em prisão domiciliar. Caso isso não seja possível, eles buscam informação com a família para saber como é que está esse acompanhamento pré-natal, e, a partir de então, esse acompanhamento é feito pelo SUS, né? São poucas as unidades prisionais que têm um espaço para mulheres gestantes e lactantes, né? Então, essas mulheres cumprem a pena até as 32 semanas ali na unidade prisional, e depois elas são transferidas para a unidade que tem essa estrutura. Por exemplo, no caso do Paraná, é a penitenciária feminina do estado do Paraná, que fica em Piraquara. Então, as mulheres aqui do Paraná são transferidas para essa unidade após completarem as 32 semanas, que ali elas vão ter a estrutura para o momento do parto, do aleitamento. Então, é ali que elas conseguem dar continuidade após as 32 semanas. Rúbia, e a hora que chega o momento de se separar dessas crianças? Você já teve alguma aluna do seu curso lá que vivenciou isso? Alguém que relatou alguma experiência? Sim, tem uma aluna que vivenciou essa experiência quando ela cumpriu uma pena anterior, né? Então, ela ficou com a criança, né? Ela estava gestante e fez esse mesmo processo, né? Então, após as 32 semanas, ela foi transferida para a penitenciária de Piraquara, e ali ela amamentou pelos 6 meses, e ali também tem a creche. Então, ela conseguiu ficar com a criança até os 6 anos de idade. Mas é muito doloroso isso, né? Essa separação precoce é extremamente dolorosa para a mulher, né? Que ela não consegue construir esse vínculo da maternidade, e isso acaba impactando emocionalmente essas mulheres.
só para entender, você falou 6, ela ficou até os 6 anos de idade com a criança lá? Que lá tem a creche, né? Então... Ah, entendi. Aí tem uma estrutura para a criança também ficar numa creche, fazer alguma atividade. Isso, mas não são todas as penitenciárias que têm esse espaço, né? São poucas as penitenciárias que têm a estrutura para maternidade e aleitamento. E é uma quantidade menor que tem berçários e uma quantidade muito menor que tem a creche. Eu ia te perguntar sobre políticas públicas reais para a maternidade em atenção a essas mulheres. Eu já estou prevendo a resposta pelo que você está contando aqui, porque você está falando que todas as mulheres do Paraná vão para Piraquara. Isso. Então, veja... você contou aqui de um abandono que elas já vivem da família, né? O Estado já, de certa forma, também as abandona. E aí, se ela é de Londrina e ela vai lá para Piraquara, aí, de todas as formas, ela tem mais ainda dificuldade de ter acesso à família, né? Então, assim, tem alguma política pública real em atenção a essas mulheres ou a maioria... Desse atendimento, desse cuidado, vem de projetos como o seu? Existe sim políticas públicas voltadas para isso. Vou até pegar minha cola aqui para pegar um exemplo, né? Que é a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressos do Sistema Prisional, que foi instituída em 2014 e que garante, né, os direitos das mulheres encarceradas, inclusive as gestantes e lactantes, né? Mas acredito que não seja o suficiente, às vezes por falta de orçamento, né? Ela não consegue atender e suprir. A Maixa não trabalha especificamente com mulheres que exercem a maternidade, mas a maioria das nossas alunas são mães, né? Então, de certa forma, a gente atende e até para dar esse suporte emocional, né? Nesse momento. Então, é muito importante ter esses projetos sociais para poder suprir essa falta que existe por conta da ausência das políticas públicas, né? Bom, Ruby, então o que você está nos dizendo que é possível criar uma rede de cuidado dentro do cárcere. Sim. Há espaço para afeto, há Sim. espaço para vínculo, há espaço para resistência. Sim, tem espaço. E essa rede de cuidado, né, acontece entre elas, né? A gente consegue ver o cuidado, o afeto, o vínculo nos pequenos gestos do dia a dia delas, né? Do compartilhar os itens de alimento, de limpeza, o que uma não tem, a outra ajuda, no ouvir, né, do ensinar. Então, esse afeto existe, é possível, e a gente consegue muito ver isso dentro do projeto. Elas se ajudam muito e acredito que no ambiente que é o sistema prisional, né, o afeto, o vínculo é um ato de resistência. Essa palavra é bonita, né? Afeto e vínculo como ato de resistência. Sim. Nossa, isso é muito forte. E, Rúbia, no Dia da Mulher desse ano, a Patrícia tem um projeto de advocacia com perspectiva de gênero. Ela pediu para você, para as mulheres expressarem, né, suas alunas, expressarem o que era para elas ser mulher. E a Patrícia fez um evento, né, na faculdade que ela leciona, com alguns recortes dessas mulheres. E o que me chamou a atenção, quase todas, pelo menos dos recortes que foram trazidos ali, faziam menção à questão de maternidade. Sim. Quase todas. De algum modo, associando, muitas delas diziam, não me sinto mais mulher. E de algum modo, entre os motivos que elas expunham ali, que não se sentiam mais mulher, pela não poder mais exercer, né, a maternidade, a maternagem. Você, de algum modo, acha que caberia uma conversa com essas mulheres no sentido de expor para elas, que você disse, né? E não é mãe de um filho, né? Mãe de 4 e já tem os netos, Sim. Então a preocupação é grande, uma rede grande.
esclarecer para essas mulheres que elas são mais também, elas são mulheres com potencial além apenas de o papel de mãe na sociedade, que essas mulheres elas podem ser empoderadas, sim. O seu projeto, como você disse, se o afeto é uma forma de resistência, Bell Hooks, né, fala isso também, né, se o afeto é uma forma de resistência, então elas estão resistindo ao pior. Então essas mulheres, elas podem, além desse papel, de repente uma política pública lá dentro de mostrar para elas, porque talvez de onde elas vieram, esse era o papel reservado a elas, né? No máximo, que você vai conseguir na sociedade é ser mãe, é ter o cuidado de alguém, é reproduzir uma sociedade socioprodutiva. Como você veria um projeto desse? Você acha que cabe esse despertar para essas mulheres? Sim, cabe. Eu acho que é uma necessidade urgente, né, de políticas públicas voltada para essas mulheres, né, que é isso. Elas chegam lá precisando desse resgate, que muitas vezes elas não tiveram aqui fora, né? A gente fala muito sobre o ressocializar e muitas vezes, antes delas serem presas, elas já estavam à margem da sociedade, né? Então, muitas vezes, a primeira oportunidade de ler um livro, de concluir, né, a escolaridade, tudo isso acontece ali dentro do cárcere. Então, sim, é importante, né? Seria muito necessário políticas públicas voltadas para essas mulheres, para que a gente consiga trazer isso, né, essa reconstrução dela no papel de mulher. Rúbia, muito obrigada. Você já sabe, já falei várias vezes que eu sou fã do Projeto Maixa. Quem está nos acompanhando, conheçam o Projeto Maixa lá no @Maixa, @projeto. Não, Maixa.social. @Maixa.social, conheçam, compartilhem, divulguem, adquiram os produtos que são maravilhosos. Eu já disse que você não consegue, olhando aqueles produtos, imaginar que ele foi fabricado, foi construído, foi feito num ambiente que é tão hostil, né? Produzir coisas tão bonitas com tanta delicadeza. Parabéns, obrigada por compartilhar isso com a gente aqui no Conexões. E eu acho que, assim, você falou de políticas públicas, eu acho que falta, mas também porque não há interesse, né? A gente está falando aqui de maternidade, de mulheres invisibilizadas. Exato. Né? Então, eu não sei se há interesse, porque você falou de uma política pública de 2014. Então, eu não sei se, de fato, há interesse em mais políticas públicas, porque são pessoas que já estão à margem da sociedade antes de estarem no cárcere. Então, se há... eu deixo aqui a pergunta, né? Se há realmente alguma dificuldade orçamentária ou se é falta de interesse, né, em políticas públicas para essas mulheres. Sim. Muito obrigada, Rúbia. Eu que agradeço. Rúbia, nós começamos a fala de hoje e o meu propósito era sensibilizar a sociedade sobre o que é possível fazer para garantir a maternidade digna dentro do cárcere. Mas uma das suas falas aqui me impactou e eu já tenho um outro questionamento, acho que me sensibilizou, né? Eu penso em como promover a maternidade digna fora do cárcere, porque perceba, essa estrutura, né, que o Estado impõe, ele tem como prioridade punir a mulher. Sim. E para isso, ele mantém uma criança no cárcere, que nós não contextualizamos aqui, mas a creche fica dentro da penitenciária. Sim. Então você trouxe aqui um fato da vida real de uma criança que viveu encarcerada por 6 anos. Se a gente tem aqui o propósito de atender, como princípio, inclusive, atender o melhor interesse da criança, será que punir deve ser realmente a prioridade? Não, ou promover uma maternidade digna fora do cárcere, para que essa criança possa ter uma expectativa de um futuro melhor. Sim. Né? E não ficar repetindo um padrão do qual o sistema não ressocializa. Exato. Eu acho que a gente precisa romper, né, esse estigma que existe sobre a mulher presa, né? E a partir de então, humanizar a forma como olhamos para elas. Então, e a partir daí vem toda essa discussão,
né, de políticas públicas, entender que, por lei, elas merecem a dignidade, não só elas, mas também os filhos, né? Essas crianças que nasceram ali, né, no sistema prisional. Então, tudo isso, sim, precisa ser dado voz, né? Nós precisamos dar voz a essas mulheres para que realmente aconteça a mudança. Rúbia, eu lembro que uma vez, para a gente encerrar, você comentou como é difícil você, como empreendedora social, conseguir investidores. Sim. E você tem um custo com tudo isso, né? O deslocamento, o material e tudo mais. E em um mundo em que a gente vive de marketing digital da lacração, em que as empresas falam de responsabilidade social, sustentabilidade, qual é essa sustentabilidade? Quando está na moda falar de empreendedorismo feminino, qual é esse empreendedorismo em que as empresas não querem se ver vinculadas a mulheres encarceradas? Né? Essa é a realidade quando você não consegue fomento. As empresas não querem ver as suas marcas associadas a mulheres encarceradas. Então, não é sustentabilidade, não é efetivo empreendedorismo feminino, né? Mas, assim, eu, mais uma vez, parabenizo pelo seu projeto. Obrigada. Eu agradeço, nós agradecemos a sua presença hoje aqui. Temos muito a aprender com a Rúbia, que tem, né, trilhado esse caminho árduo, né, de uma mulher empreendedora e uma empreendedora efetivamente social. E agradecemos muito aí você compartilhar a sua experiência conosco. Eu que agradeço.